Fala rapaziada, tudo bom com vocês aí? Espero que sim. Primeiro vídeo do ano. Desejo a todo mundo aí um ótimo 2022, com muita saúde, muita alegria. E vamos lá para o primeiro vídeo do ano. A ideia aqui nesse vídeo é falar por que nós não conseguimos ouvir os espíritos. E eu vou tratar de uma forma bem física, bem científica, tá? Do meio do vídeo para o final eu trato um pouquinho da maneira mais espiritualista. Mas como, de certa forma, eu sou uma pessoa bem cética, todo fenômeno de cunho espiritual que acontece comigo e tudo mais, eu procuro ter uma explicação embasada em ciência ou ter um cunho científico também. Eu acho muito importante. Então vamos lá. O que acontece com o nosso sistema auditivo, né? Quando eu falo por que a gente não ouve os espíritos, é ouvir com o nosso sistema auditivo. O espírito emitir algum som, tá? Um grito, falar alguma coisa e você ouvir com o seu sistema auditivo. Porque nosso aparelho auditivo, ele capta frequências de 20 Hz até 20.000 Hz. 20 Hz é a frequência e o comprimento de uma onda. É uma onda física, né? Ela vibra. Uma corda do violão, por exemplo, quando você bate nela, você vê que ela vibra. Aquilo é uma onda e emite som. O nosso ouvido é capaz de ser sensível, né? De perceber frequências de 20 Hz, que são as frequências mais baixas, os sons mais graves, até 20.000 Hz, que são as frequências mais altas, os sons mais agudos. Passando de 20.000 Hz, a gente entra numa frequência de ultrassom, que está além de 20.000 Hz. Porém, o cachorro chega a ouvir até 60.000 Hz. Morcegos chegam a 90, 100.000 Hz. E abaixo de 20 Hz, a gente entende a frequência sonora como ultrassom e infrassom, tá? É o infrassom. Então, tanto no infrassom como no ultrassom, o nosso ouvido não percebe. Se um ser humano conseguir gritar em uma frequência de ultrassom, ele pode estar na tua orelha que você não vai ouvir nada que ele está falando. Nada. Ele pode dar o maior berro da história. Então, quando a gente tem já essa delimitação, né? Eu ouço daqui até aqui. O que está acima disso eu não ouço. O que está abaixo disso eu também não consigo ouvir. Então, a gente já começa a entender e vislumbrar um pouquinho da capacidade do ouvido humano. E por que às vezes eu falo que o nosso corpo físico ele é um fator limitante para a gente? Porque ele dá parâmetros, né? Daqui para baixo você não ouve, daqui para cima você não ouve. E se você tivesse em espírito fora do corpo, você não teria esse parâmetro, né? Você não teria essa limitação. Mas enfim, vamos lá. Os espíritos se comunicam, sim, eles se comunicam. Porém, a comunicação deles não se faz na frequência auditiva nossa. Por isso que a gente não ouve os espíritos, não ouve. Ah, mas tem gente que ouve. Como que o médium ouve? Não é? Mas ele não ouve com o sistema auditivo dele, tá? Fisicamente falando, cientificamente falando, não é com o aparelho auditivo dele que ele percebe, que ele sente os sons e ouve e interage com o mundo espiritual. Existem alguns casos que os espíritos podem emitir algum barulho dentro dessa faixa de frequência que a gente ouve. Pô, Thiago, mas aí você está se contradizendo. Vamos com calma. Existem alguns casos onde o espírito ele consegue ir captando energia a ponto de se densificar. E aí ele consegue sim emitir alguns sons nessa frequência que a gente ouve. Mas o espírito precisa de muita energia para fazer isso e dificilmente ele consegue, tá? Tá colocando um som dentro dessa frequência que a gente vai conseguir ouvir.
Da mesma maneira que ele precisa de muita energia para mover um objeto ou derrubar um copo de cima de uma pia, por exemplo. Então, se ele consegue acumular essa energia a ponto dele mover um copo em cima de uma pia e o copo cai no chão, você vai ouvir, você ouve o barulho do copo. Da mesma maneira que quando ele consegue, através de muita energia, emitir algum som, você ouve, é porque ele entrou na sua frequência auditiva. Mas isso é muito difícil de acontecer, muito difícil de acontecer. Então, aonde eu quero chegar com tudo isso? Que todas, praticamente 99,9% das comunicações entre seres humanos e espíritos, né, da gente com o mundo extrafísico, ela se dá não pelo nosso sistema auditivo, da gente poder ouvir. Ela se dá pela nossa glândula pineal, que eu posso mais para frente fazer um vídeo falando só dela, que ela de certa forma consegue uma abertura, que ela capta essas frequências que o ouvido não capta, tá? Então por isso que quando você conversa com um médium, ele fala para você assim: eu ouço falar dentro da minha cabeça. Não é o som auditivo que a gente ouve igual a gente escuta com os nossos ouvidos físicos. Se você conversar com todos os médiums, ele tem muito bem definido o que é a informação do mundo extrafísico, mas é dentro da cabeça dele que ele ouve, não com os ouvidos, tá? E então a maneira que a gente se comunica através da glândula pineal, e que também está ligada ao nosso chácara frontal e do topo da cabeça. Chácara frontal que tem a ver com a nossa sensibilidade, de perceber o mundo extrafísico, e o nosso chácara do topo da cabeça que tem a ver com expansão de consciência. Então quando a gente ativa esses chakras e eles abrem, eles estão interligados com a glândula pineal, você tem uma maior sensibilidade ao mundo extrafísico. Então você percebe as intenções dos espíritos, você percebe as influências, você percebe o que eles estão querendo, tá? Em boa parte das vezes, um médium, ele não ouve claramente o espírito dando uma informação para ele: vá e vire à direita na rua tal. Ele sente. Ele fala: acho que é melhor a gente sair daqui por aquela rua ali, eu tô com algum sentimento assim. E os bons médiums, eles conseguem definir muito bem o que é pensamento deles e o que é esse som extrafísico, na qual ele está conseguindo captar, e ele sabe que é uma mensagem do mundo extrafísico. Entendeu? Então, por isso que é legal praticar a projeção astral, porque quando eu estou fora do meu corpo físico, eu aqui no meu corpo físico, eu praticamente não tenho sensibilidade. Se eu falar que eu converso com espíritos e vejo aqui no corpo físico, eu não tenho essa capacidade. Mas quando eu estou projetado, sim. Porque aí eu não tenho a limitação do corpo físico, entendeu? Por isso que eu acho muito legal a gente praticar a projeção. Pessoas como eu, e quem quer também, quem se interessa, né? Quem não se interessa, enfim. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo. O segundo vídeo eu vou falar da visão. Por que a gente não vê com os olhos, com o sistema, né, da nossa visão, os espíritos. Então fiquem atentos aí no canal. Abraço para todo mundo, hein? Valeu!